Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar. Agora são 7 horas e 33 minutos. Bem, tempo instável, com chuva aqui em São Carlos. Estabilidade desde ontem à noite, né? Madrugada tivemos algumas pancadas de chuvas mais relevantes, mas sem maiores estragos aqui, pelo menos na nossa região, porque havia uma previsão de temporais, e temporais a gente sabe que tem aquele pacote, né? Que é o granizo, vento e o chuva forte que se confirmou. Mas aqui para nossa região apenas a chuva aí, mais tranquilo, a condição aí do tempo bastante instável aqui na nossa região e assim deve predominar hoje e em boa parte da nossa semana. São 7h33, o quadro Entrevista tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, aqui no centro. É uma tradição de mais de 38 anos com atendimento para São Carlos e região. Lá você tem um atendimento familiar para com a sua família. Eu falo para a Farmácia São Jorge, que atende pelo 3325-4123. Tem também laboratório para exames, a trabalhar sempre a partir das 6 da manhã. Eu estou falando para a Farmácia São Jorge, com uma linha completa em medicamentos, opções muitos, genéricos então, os suplementos, uma linha completa de cosméticos, tudo isso para você conferir com Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, aqui em São Carlos. O 7h34, o quadro Entrevista hoje recebe direto de Pinhalzinho, minha gente. Nós temos aqui conosco, na presença, né, nos estúdios aqui da Tropical FM, e a gente anunciou hoje pela manhã a participação aqui com as informações do coordenador regional da Secretaria de Infraestrutura, Eliseu Bilibiu, que está aqui conosco para pautar os trabalhos efetivos, condições de rodovias, manutenção, projetos, recursos, obras, de tudo um pouquinho. Eliseu, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia a quem nos acompanha pela Rádio Tropical FM. Estamos aqui para prestar esclarecimento, levar informação à nossa comunidade regional acerca dos trabalhos da Coordenadoria Regional de Infraestrutura do Extremo Oeste, a qual eu sou o coordenador desde março do ano passado, com escritório sede em São Miguel do Oeste. Em São Miguel do Oeste, porque ele vai a São Miguel do Oeste todos os dias, né? Para descentralizar ali as informações dos comandos ali, não é assim que funciona, Eliseu? Depende, tem dias que tem eu dias fico que vai lá, direto tem pra... dias que vou a São Lourenço, nós temos um escritório lá também. É que são quantos quilômetros de rodovia aí? 826, 53 municípios. Exatamente. A malha é grande. A malha é grande. É para todo o oeste aqui, né? Porque aqui para nossa região, por exemplo, o Eliseu comanda de Planalto para cá, né? De Planalto a Itapiranga, pela 2813 e pela 386 aí de Mandaí a Iporã. E também a 160, daqui até Campoerê, a 305, desde São Lourenço até Guaraciaba, e a 161, desde Romelândia, Flor do Sertão, até lá em Palmasola, lá em cima, na divisa do Paraná. Temos também a 480, lá em São Lourenço, sentido de Upiá, Galvão, a 157, até na divisa com Coronel Freitas, a 159, que corta aí os municípios de Formosa, Irati, União do Oeste, Jardinópolis, vem até Nova Erechim. É uma malha grande. 492, 482, 396. São várias rodovias. São bastante, mais de 800 Fora os quilômetros, acessos né? dos municípios também, tem né? os acessos também, né? Que daí tem... Bem, mas a pergunta que não quer calar é para a nossa SC 283 aqui, Eliseu. Como é que está essa obra aqui? Você já me dizia em off aqui que o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim, porque a discussão é grande em função aí... A gente chama isso de aditivo que vocês estão discutindo lá. Eu digo vocês porque é governo e empresa, né? No contrato que se diz ali. Como é que está? A obra está parada. Eu até mencionei ali que pouco se movimenta. Alguma coisa a gente ouve e vê, mas olha, bem menos do que aquilo que a gente estava conferindo lá no início, quando era uma parafernália de maquinários, operários, que estava bonito de ver para quem queria que terminasse, né? Como é que está isso daí? Elvis, a obra ela não está parada, ela está com ritmo reduzido. A empresa está fazendo os trabalhos de transporte de rachão, quem passa por lá pode ver, e está fazendo alguns ajustes que faltavam ainda na drenagem. Mas quando você inicia uma obra, você tem várias etapas. Você lembra que lá no começo nós tivemos aquele problema com a licença ambiental, certo, que atrasou um pouquinho. Aí depois iniciamos a obra. De janeiro para cá ela tinha pegado um ritmo muito bom, um ritmo acelerado, e agora nós enfrentamos a dificuldade porque a empresa alega que teve muita alta de preço em vários itens que compõem a obra. E aí eles estão solicitando um aditivo nesse valor. Tem algumas coisas, o aditivo, às vezes as pessoas se assustam quando você fala disso.
Mas tem 2 aditivos que são normal, você tem em qualquer obra. O primeiro aditivo é ajustes que você precisa fazer no decorrer da obra. Vamos usar o exemplo aqui nessa curva que tem em Águas de Chapecó, logo depois da saída da cidade, onde chega no trecho que já é recuperado há alguns anos atrás. Ali naquela curva, muitos anos, teve um deslizamento. A proposta que foi colocada em projeto era para fazer um muro de contenção à esquerda e trazer a pista para o lado do rio. Quando a gente foi executar, teve uma análise dos técnicos que a melhor solução não era essa, é você fazer um corte naquele paredão de pedra que tem e trazer a pista mais para dentro. Você vai melhorar a curva e você tira ela, distancia mais do rio, porque a cada enchente você vai voltar a ter problema. Então ali precisa ser um aditivo. Tira um item, coloca outro. São ajustes da obra, né? Que você faz. E o reequilíbrio financeiro, porque não tem como uma empresa suportar a carga. O governo entende isso, reconhece que os ajustes, o nosso mercado está muito instável, todo mundo sabe o que está acontecendo com a economia, ela não está estabilizada, toda hora tem alta e baixa de combustível, tem alta e baixa de todos os materiais, e aí o combustível é o petróleo, que é o CAP, é a base principal do asfalto. E as máquinas, todas elas são movimentadas por isso. Junto subiu o valor dos caminhões que eles têm que fretar, das máquinas que eles têm que alugar. Então, isso está sendo rediscutido para que eles possam ter condições financeiras de seguir a obra. E essa discussão, ela não acontece tão rápido, porque você vai mexer com volumes consideráveis de recurso, né? Certo. Ela é uma obra de quase 50 milhões. Então, qualquer 2% precisa ser bem analisado para que não se tenha problema. Então, reduziu-se o ritmo e essa discussão está acontecendo. Então, logo chegue ao entendimento empresa e governo, o ritmo normal é retomado. Mas a obra tem sequência, ela não pode parar, né? Ela não pode parar. E assim, inicialmente o prazo dela era quanto? O prazo para término? Eram 2 anos e meio. Era o prazo dela. Estamos 1 ano ainda. 1 ano, né? Estamos 1 então ano. Ela pode ocorrer, dependendo também da disponibilidade da empresa e de alguns ajustes, pode ser que ela se mantenha no prazo, como pode ser que precise algum prazo a mais para fazer. Mas o importante é que a obra não está parada, ela está andando num ritmo mais lento, a empresa... se o governo também não atender, a empresa pode pedir a quebra do contrato. Exato. Então é melhor você sentar e conversar e achar o que é justo para ambas as partes para dar sequência. Exato, que é o que a gente torce, porque assim, ó, a gente aqui... Senão quem sai perdendo é a população, nós que usamos a rodovia, né? Exato, eu acho que é assim, ó, eu vou falar pela população aqui, Eliseu, em função de que é nós que vamos sofrer. É nós aqui que estamos passando toda hora, nós da região aqui que sofremos com esse risco da rodovia, agora em período de chuva... Por mais que esteja estabilizado lá, ainda sempre tem uma panelinha perdida lá, falta da sinalização central ali, aquela faixa, né? Acaba complicando a visibilidade, aí pode comprometer alguma coisa. Então a gente que usa tudo, a gente está pensando assim agora. Eu vou colocar o que a gente escutou de ouvintes. A gente quer que em ano eleitoral, então que termine logo, porque depois eu acho que é difícil continuar. Esse é o pensamento lá fora. Como eu te dizia fora do ar, Elvis, nós temos um planejamento, a Secretaria tem um planejamento que, ao meu ver, ele é muito bom, esse planejamento, que foi feito planejamento a curto, médio e longo prazo. As 3 esferas. A curto prazo é a manutenção das rodovias, tem investido muito forte na manutenção para manter ela sem buraco, que é o mínimo que você precisa fazer, porque por muitos anos ficou sem esse acompanhamento. Então agora você precisa investir na manutenção. O que tinha de projeto pronto, que era o exemplo desse da 283, foi readequado o projeto e imediatamente foi para licitação. Enquanto isso, o governo contratou a Secretaria contratou uma enorme carta de novos projetos. Porque como é que você vai fazer um planejamento para as nossas rodovias se você não tem projeto? Primeiro passo é projeto, depois você começa a discutir recurso. Porque sem projeto você não sabe nem o que vai custar. Exato. E hoje o governo tem, nós temos uma boa disponibilidade de recurso, tem recurso financeiro para tocar as obras, conforme os projetos estão ficando prontos, estão indo para a licitação. Então isso começa a mudar a realidade, mas não muda do dia para a noite, as pessoas têm noção disso. Né? Mas há que se esclarecer que a gente vem fazendo o maior esforço possível. Nós não tínhamos nem engenheiro, não tinha, desde 86 a secretaria não concursava, né? Agora tem quantos engenheiros? Eu tenho 184 no estado todo. Nós temos na nossa coordenadoria para tocar os projetos da educação, as manutenções das delegacias, as manutenções
de todos, assim, dos hospitais que são do Estado e também todas as rodovias, a gente tem 15 profissionais para acompanhar essas empresas, porque alguém precisa fiscalizar, alguém precisa acompanhar desde o projeto até depois a execução, para que se tenha qualidade. Agora já tem engenheiro pelo menos, né? Bem, mas e temos obras também, porque as obras estão andando, logicamente que como disse o Eliseu aqui, as obras não pararam, né? Estão em andamento. O que mais preocupa aqui é a nossa 283. A gente quer saber até onde vai e com medo das eleições e depois parar. É aquele tradicional jargão. Sim, mas eu penso que com esse planejamento e assim, toda obra, quando você vai licitar ela, a última instância que ela passa é pelo grupo gestor, lá na Casa da Fazenda. Que aí lá na Fazenda, antes de você abrir a licitação, eles apontam se tem recurso e qual a fonte que vai ter esse recurso. Então, essa fonte ela se mantém. Então, você faz um planejamento de quanto você vai desembolsar para cada obra, para cada ano, para cada período, para você poder programar o orçamento. E aí você vai encaixando todas elas dentro do orçamento que você tem. Por isso que existe o cronograma de obras e também o financeiro de desembolso. Mas uma coisa interessante também é que hoje já se programa junto com o projeto da obra, já se faz a reserva financeira para fazer as desapropriações. Que a desapropriação sempre era um empecilho e tanto, sim, né? Era um dragão de 7 cabeças. Exatamente. Né? E hoje você já tem o recurso para a obra, o recurso para a desapropriação. Se a família, se o proprietário, o lindeiro concorda, já faça a desapropriação amigável. No máximo em 6 meses a gente está conseguindo resolver todos esses problemas. Tudo dentro do andamento da obra. Então isso também está andando bem. E a planejamento a longo prazo que a gente está fazendo é exemplo da 160. A 160 ela inicia aqui em São Carlos, vai até Campoerê. Exato. E ela foi dividida em 3 lotes. O trecho pior dela, mais complicado, Pinhalzinho e Bom Jesus do Oeste, que era o pior de todos eles. Ali tá Esse foi para projeto antes e a licitação está com abertura marcada agora para o próximo dia 25. Já tem a licitação aberta. Espero que tenham empresas interessadas, porque assim a gente está enfrentando problema com isso também. Não está aparecendo. Não. Nós lançamos Campoerê a São Lourenço, a 305, agora estamos relançando ela de novo, 28 quilômetros, 111 milhões de reais, nenhuma empresa interessada. Os valores assustam e as empresas não estão participando. Pinhalzinho e Bom Jesus do Oeste, 23 quilômetros, 97 milhões e meio. Não temos certeza se empresas vão participar ou não. Porque as empresas analisam um valor, para a gente que fala, parece um valor exorbitante, e as empresas que executam essas obras olham e acabam não participando porque acham que precisaria melhor o valor. Aí reprograma de novo, tenta chegar a um valor que você possa lançar. Porque você também tem que explicar, você tem que dar satisfação do porquê que está aumentando isso, né? Certo. Bastante difícil. Última pergunta aqui em relação a 283, daqui a pouquinho a gente vai para a SC160 aqui, eu vou trazer mais as próximas, depois a gente faz um geralzão lá. Como é que tá as conversações dessa tratativa envolvendo a 283? Está bem adiantada, está quase em fase final de entendimento. Conversava ontem com o nosso superintendente da pasta da infraestrutura, que é quem fica à frente dessas discussões. Ele me disse que está em fase final, estão chegando ao entendimento, porque já é quase 2 meses que a gente está reduzido o ritmo, em torno de 2 meses, e aí a discussão está chegando, estão chegando a um ponto de entendimento. A carência é tão grande pela 283 aqui, Eliseu, porque quando a gente comunicava praticamente diariamente, porque a gente fechou uma parceria muito legal com a empresa mesmo, que nos comunicava informalmente, a gente aqui comunicava os trancamentos por até 2 horas que tinha periodicamente, a cada 2 dias, 3 dias, 2 vezes, 3 por semana, e os usuários não reclamavam. Eles ficavam porque sabiam que eles se programavam, melhorar, né? Eles se programavam com antecedência, se tivesse que sair a um lugar para aquele sentido, justamente pela carência de que ter uma rodovia bem... Mas Elvis, isso que está acontecendo, essa redução no ritmo, ela não agrada nem o usuário, nem a nós, secretaria, e muito menos a empresa. Só que chega num ponto que a empresa precisa ser compreendida. A empresa vê que não tem mais condições de seguir, ela está pagando para trabalhar. Então ela precisa apresentar um pedido, uma proposta, isso precisa ser analisado e rediscutido. Tudo isso faz parte do trâmite da obra, né? Isso tanto no município quanto no estado,
Quanto na União é assim. E é o que está acontecendo no É momento. hoje, né? Mas o importante é que há diálogo, há reconhecimento por parte do Estado de que tem essa necessidade, eles têm esse direito, mas precisa se chegar a um... Então, estamos no aguardo para o reinício, então, efetivo. O pessoal pediu aqui, ó, Eliseu, a 160 que nós falamos aqui, que começa em São Carlos, vai até onde? Até Campoerê. Até Campoerê, né? Campoerê. Nós temos aqui, ó, a possibilidade, favor ver se há possibilidade para a roçada, limpeza das valas na SC 160 São Carlos, pois tem diversos pontos que a água invade a pista. Exatamente. Passou por ela hoje? Passei agora. O Eliseu passou nela hoje de manhã, pós-chuva. Passei. O que acontece? São contratos independentes. Um é o contrato de manutenção da pista e o outro são contratos de limpeza da plataforma estradal que a gente trata, que é sarjeta, roçada, poda, limpeza de placa, enfim, tudo isso. Tinha terminado, fizemos uma nova licitação. A empresa habilitada tinha problemas em alguns documentos, aí nós abrimos um prazo de mais 8 dias para eles apresentar. Está sendo analisado. Se tudo estiver ok com a documentação da empresa, acredito que nas próximas semanas, na semana que vem, deve homologar a licitação e a gente consegue ter de novo a empresa para trabalhar. E aí, nos próximos dias, dá para começar a fazer os trabalhos. Se der problema, é outra situação. Às vezes a empresa é vencedora, porque, para você ter uma ideia, nós tínhamos um contrato para toda a coordenadoria de 3 milhões e 800, o último contrato que teve para os 826 quilômetros de rodovia. Esse contrato novo, para 2 anos, é de quase 15 milhões. E teve uma empresa que participou. E os pregões são eletrônicos, então é aberto para o estado inteiro participar. Uma empresa que teve interesse de participar. Então, quando você fala quase 15 milhões para roçada e limpeza, que valor alto. Uma empresa. E aí a gente tem esperança de que a documentação esteja toda ok, senão vai ter que listar de novo. Certo. Aí você leva lá mais 2 meses, né? Então, quando você depende só da terceirização, também você tem esses atrapalhos, né? Quando você tem equipe própria para executar, isso foi uma coisa que eu estranhei bastante quando eu trabalhava nos municípios, nós tínhamos equipe própria. Então você planejava, ia lá e fazia. Aqui não. Faz um planejamento, faz todo um levantamento, abre uma licitação. Certo. E precisa que as empresas venham. E não estão vindo. Ou se vem muito pouco, né? Exato. Eu esperava que viessem mais empresas, né? Porque a última vez teve mais disputa, mas é que o governo abriu muita frente de trabalho pelo estado inteiro. Então eu acredito também que as empresas estejam sobrecarregadas. Eu imagino que seja isso, né? Porque o valor não é pouco, né? Mas então está respondido aqui. Em breve vamos aguardar essa avaliação, né, da parte burocrática da empresa que é a ganhadora, que está habilitada, só falta a documentação. Agora nessa semana que vem, provavelmente, se define, né? Que tem, deve estar organizado. E depois disso homologa-se lá e começa os trabalhos. Daí faz o cronograma. Isso, aí começa os trabalhos. E nas demais rodovias, de uma forma geral aí na região, hein? Como é que está isso? Os trabalhos. São 826, aqui a gente pautou a 160 que parte aqui de São Carlos e a 283 que passa por aqui. Fazendo a manutenção na 160, nós já estamos passando, foi feito até no entroncamento aí de Cunhataí, de Pinhalzinho até ali. A empresa vai fazer os pontos mais complicados, que tem os que abrem toda hora, cada chuva abre. É a Gaia que tem a licitação de manutenção desse trecho do pavimento. Certo. Eles vão fazer um reparo até aqui em São Carlos. Depois a gente vai fazer a pintura, a sinalização dela. Isso. Daqui de São Carlos até Pinhalzinho. Nós estamos fazendo a manutenção do trecho. Uma manutenção boa para que não tenha problema nos próximos meses. Por quê? Porque ela é uma rodovia que está em projeto. Então não tem como eu fazer grandes investimentos nela, tem que ir mantendo ela. Porque como ela está sendo projetada em concreto, do que está hoje muda completamente, porque ela vai ter acostamento, vai ter terceira faixa. Ela é uma rodovia que está sendo projetada com aumento de capacidade, tanto de carga quanto de fluxo de veículos, que ela é um corredor, que vai ligar, ela corta. Ela faz justamente. Isso, ela faz a ligação. Então, ela entrou toda ela em projeto. O trecho de Pinhalzinho a Bom Jesus do Oeste está em licitação, é todo de concreto. A abertura das propostas é dia 25 agora, desse mês de agosto. E o trecho de Bom Jesus do Oeste, do Trevo até Campoerê, também o projeto está na mesma fase que esse. Já tem todos os levantamentos, todas as decisões tomadas, todas as reuniões feitas com prefeituras, com
com todas as pessoas que podiam opinar para a confecção desse projeto. Agora, o que tem? A questão ambiental, que a empresa tem que fazer todo um levantamento para poder aprovar esse projeto no IMA, e tem todas as questões de custos que estão feitos. Isso é trabalho de escritório, então é uma questão de meses para ficar pronto. Isso na 160 aqui, Isso né? na 160. Certo. A 283, o nosso trecho que ele começa em Planalto e vai até lá em Mondaí, que é o trecho pavimentado, ele tem a obra acontecendo aqui, de Águas até Palmitos, e tem também o projeto em fase final de conclusão, ajustes de projetos. A intenção é ainda esse ano ir para a licitação, o trecho de Palmitos até Mondaí. É um dos projetos mais adiantados que nós temos dentro da 283, do nosso trecho. Né? O trecho de Chapecó, que inicia dali para lá, tem vários trechos que estão em obras já, e licitação de Chapecó para lá também. Mas aí a da 283 até Itapiranga, que é o trecho não pavimentado, a Beira-Rio, que vai margeando o Rio Hotel lá em Itapiranga, está com a empresa trabalhando no projeto também para fazer pavimentação, implantação lá. Nós vamos fazer manutenção de Mondaí até Iporã, o acesso São João do Oeste, porque de Iporã até Itapiranga nós já fizemos uma grande manutenção na 163. E também nós vamos fazer uma manutenção que hoje à tarde abre a licitação desses 4 lotes que eu vou falar para ti. Acesso São João do Oeste, Mondaí a Iporã, Iporã a São Miguel do Oeste e Descanso a Tunápolis. O que é essa manutenção? Ela entra com uma máquina fresando, trocando a capa dos piores trechos da rodovia, para que você dê uma sobrevida nela. Não deixe ela cair num ponto, exemplo, que ficou daqui até Palmitos. Certo. Que ficou todo... Ficou isso. Então, você precisa fazer essa manutenção. Então, a gente está com um contrato hoje à tarde... Arranca-se toda a base ali, um quadro. Arranca... Não. É malha grande, é trecho grande, 1 quilômetro, 2 quilômetros, onde está tudo trincado, que tem os problemas maiores. Você substitui a capa. Troca aquela capa toda, bota uma nova, você ganha mais 4, 5 anos sem ter buraco na rodovia. Então, nesses 4 lotes. Também está em obra, está em fase para licitação a 305, lá de São Lourenço a Campoerê, que é muito delicado. Lá em cima, lá é bastante movimentado. Está em fase de projeto de Anchieta, Palma-Sola, Flor da Serra, lá na divisa com o Paraná, a 161. E as outras todas elas passando por manutenção. Também está em projeto o acesso lá do município de Princesa. Lá perto de São Miguel. Isso, é 10 quilômetros lá, porque na época o governo, naquela época, fez um pavimento lá sem base, um teste que fizeram porque acharam que era um trecho que tinha menos movimento. E fizeram uma base com cascalho e não aguentou. Não funciona. Deve fazer uns 10, 12 anos atrás. Agora a gente vai fazer, projetando para fazer. Ali não é que ali não é essa de... Acho que de São Miguel a Itapiranga ela não é federalizada ainda, né? Não, mas tem um processo em andamento, né? Tem, há muitos anos. E ali a gente acabou perdendo um pouco de tempo, porque daí ela não entrou isso. Daí ela não entrou na pasta, naquele lote de contratação de projetos, ficou mais para trás. Agora, na semana passada, a empresa iniciou os trabalhos, a empresa única vai fazer o projeto daí de aumento de capacidade dela e de recuperação de São Miguel até Itapiranga, porque também tem uma discussão para fazer a ponte. Então, como vem vindo lá de cima, a parte federal vem vindo em concreto até São Miguel, lá de São José do Cedro, Guaraciaba, nós vamos projetar para seguir da mesma forma. Se ela for federalizada, você tem o mesmo padrão de rodovia. Exato. Isso é planejamento a longo prazo, né? Você precisa ter esse planejamento. Mas daí tem aquele detalhezinho ali que é uma chave importante, que é aquela ponte ali, né? Mas daí federalizado. Aí é outra situação. Que mais adiante pode acontecer, sim. Exato, é uma possibilidade. Mas você tem que estar planejado preparado para isso, né? Exato. Secretário, mas o senhor tem falado bastante em concreto. Essa é uma nova realidade? Como é que está sendo? Parece que a gente lembra bastante dos americanos lá, que tem bastante rodovias em concreto lá, né? A americanos e na Alemanha. Os também, Alemanha. Mais de 40 anos a Alemanha trabalha com esse sistema que nós estamos adotando aqui, que é o sistema chamado ITOP. E como é que funciona isso? Em relação àquilo que a gente já conhece, né? Você, em vez de você fazer o pavimento, recuperar ele com asfalto, você faz as correções, mantém claro que faz todos os levantamentos, onde a base tem problema, você conserta e tal. Mas, resumindo, você bota uma camada de 24 a 25 centímetros de concreto sobre o pavimento existente.
Já considera-se a base daí, uma base daí. Isso, você faz a correção, que tem que estar niveladinho, e aí você aplica uma camada de concreto, né? A projeção é para que para 20 a 25 anos não se tenha problema. É o que está sendo projetado. Então, o governo tem lançado, agora a Secretaria fez nesse planejamento, são 380 quilômetros nessa primeira lote, que estão indo para a licitação. E muito disso aqui na nossa região. Pois é, você me dizia aqui que a 160 tem esse projeto. Sim, a 160, a 305, o acesso à Princesa, que eu te falei também, já vai ser em concreto. Porque fez ser uma análise que senão você tem que começar do zero, né? Certo. Assim você reaproveita bastante dessa base. Mesmo assim o custo é mais elevado. Mas os cálculos que se tem é que a longo prazo ele se paga, né? Se você pensar só na quantidade de ações que tem por ressarcimento de danos ao patrimônio, danos morais, por vidas perdidas, você não estamos falando só da manutenção do trecho, nós estamos falando da vida das pessoas. E o pavimento a rodovia precisa dar segurança, porque a gente está tratando com vidas. Muitas vezes a gente acha que está tratando só com asfalto, com buraco. O que você está tratando nesse momento, né? É as vidas das pessoas. Os bens materiais você repõe, né? Exatamente. Então, uma rodovia sem condições são vidas que se vão. Bem, nós estamos aguardando então, aqui a nossa 283, estamos aí próximo a um desfecho, a 160 com os projetos já encaminhados. Permanece aí os trabalhos de manutenção e também, logicamente, que posteriormente aí a limpeza das margens, como o pessoal nos acompanhou aqui e nos solicitou, né? Vamos fazer. Exato. O secretário, mais alguma colocação que tenha faltado aí no nosso bate-papo? Deixa eu ver aqui, o pessoal de repente tenha perguntado alguma coisa. Fica à vontade. Tem algum projeto de construção de segunda pista para a SC 283 de Águas de Chapecó até Chapecó? O secretário me falava em off sobre isso, né? Sim, isso é uma demanda. E nós usamos as rodovias, então você tem que usar ela e sempre pensar. Eu falo para a equipe que você não pode pensar ela como técnico, você tem que pensar ela como usuário, né? E uma crítica construtiva, na época de certo não tinha recurso para tudo, saber o que aconteceu. Fizeram a revitalização dela e não fizeram aumento de capacidade. Teria que fazer da mesma forma que foi feito, que a gente está fazendo daqui a Palmitos. Exato, que aqui vai ter pelo menos um terço dela o que é uma terceira faixa? É segurança. O caminhão sai com segurança para o lado, usa a terceira faixa. Os automóveis que têm um ritmo maior vão embora, vão indo. Muitas vezes um tempinho um pouco mais curto, mais pressa de chegar, você acaba induzindo a pessoa a cometer, a cometer as irregularidades. E aí vem os riscos e vem os acidentes. Então, está contratado o projeto para aumento de capacidade também, daqui até Chapecó. O que contempla isso? Acostamento terceira faixa. Exato. Porque da 283, o melhor trecho, o trecho mais novo, que mais tem condições, do pavimento da pista, que é mais bem conservado, é esse aqui até Chapecó. Os outros, quase todos eles, não tinham passado por manutenção, por reforma. Falei isso ontem aqui no ar, minha gente, em relação a que a única rodovia que a gente tinha por inteira para trafegar, tranquilo, assim, em relação, era daqui de Águas de Chapecó a Chapecó, porém, temos aquele problema lá. Você pega alguém na sua frente aí, você não tem como escapar. Um caminhão, então, muito menos. Não tem área, não tem escape, não tem acostamento, muito menos terceira via aí, mas é um projeto que está em andamento. Logicamente que essa não é a jurisdição do Eliseu, né? É outro... É do amigo Gilberto aí de Caxambu. Tomás, que está aí. Também está atento às demandas. Também tem as dele lá na 283, lá inclusive, e também de Chapecó para frente lá também. Lá é vida dura. Exatamente. Lá é vida dura. Bem, mais alguma coisa lá, Eliseu? Nosso tempo já foi aqui. Nós falava sobre o andamento das obras. Antes você me pediu se o período eleitoral atrapalhava em alguma coisa. Para nós não, porque o governo trabalha... O que impede algumas vezes durante o período eleitoral é convênios. Como a gente trabalha com o recurso próprio, a secretaria, e o trabalho da secretaria ele é quase que 100% técnico, então acaba não atrapalhando em nada. Salvo essas discussões que acaba tendo que está acontecendo com a empresa agora do reequilíbrio financeiro, os demais tramita normalmente. Independente de quem seja a comandar o Estado no próximo ano, tenha certeza que vai encontrar uma secretaria reestruturada, uma secretaria com planejamento
basta priorizar a infraestrutura, principalmente da nossa região. Se der sequência, mesmo assim, dando toda uma sequência, a gente não pode faltar com a verdade com quem está nos ouvindo. Certo. Não muda essa realidade de um dia para a noite, porque por muito tempo não houve isso. Então, tem planejamento, mas precisa ser seguido, enfim, por quem for estar à frente dessa pasta. Que também não se sabe se eu ainda continuo ou não, todas essas mudanças vêm por lá, né? Mas é muita soma de esforços, muita luta, muito trabalho. A nossa equipe é muito comprometida. A nossa equipe dos engenheiros, a equipe técnica é muito comprometida. Fiscaliza, acompanha e faz jus à função que tem. Agradecer a oportunidade, o espaço cedido para levar a informação à comunidade aí. E sempre que precisar, a gente está à disposição. Legal. Nós encaixamos a entrevista. Estava namorando já para vir na entrevista. Uns 2 meses, né? Exato aí. O menininho ocupado, Conseguimos né? encaixar o homem aqui. Bem, mas é que é na passada, né? Hoje ele veio pela 160 e agora tu segue pela 283 ou tu volta pela 160? Eu vou a Palmitos, Então, tem uma conversa, vou passar no trecho, sim, tem uma conversa, mas eu passo, não fica 15 dias sem eu fazer todo. Não consigo fazer toda semana porque a malha é muito grande. Exato, é 800 Mas km. pelo menos 2 rodadas por mês eu faço em toda a nossa malha, para não deixar essa responsabilidade só com os técnicos, né? Para que eu saiba também como tá. Legal, muito bem. Obrigado, Eliseu Bilibio, ele que... Eu acertei o teu cargo aqui, né, Eliseu? Senão tu não ganha o salário depois. Não, lá, coordenador regional de infraestrutura. Mas, Coordenador regional de infraestrutura, região oeste aqui, né? Extremo oeste. O oeste é o Gilberto aqui, né? Nós vamos até onde o vento faz a curva. Por aqui, até a Argentina é com ele. É Vai claro. lá, 8h03, minha gente. Vem aí o Comando Geral, obrigado pela audiência. Vem aí o patrocínio sempre para a Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, aqui em São Carlos. Trechos desse bate-papo e com a explicativa do Eliseu sobre as rodovias aqui da região, lá no Jornal do Meio-Dia. A entrevista na íntegra estará daqui a pouquinho, em áudio e vídeo, com a foto que a gente vai registrar no nosso site. Um abraço, vem aí, Comando Geral. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.